Quantas vezes você já se ajoelhou com lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo como se estivesse falando com as paredes? Quantas noites você passou em claro, orando, clamando, implorando, mas a resposta nunca veio? Você já se perguntou por que parece que Deus está em silêncio enquanto seu coração grita? Talvez você esteja orando por um casamento que está se desfazendo, ou por um filho que se afastou, ou pela cura de uma doença que consome suas forças. Você pede, espera, mas nada muda. E quanto mais o tempo passa, mais a dúvida cresce. Será que Deus me ouve? Será que Ele se importa comigo? A dor de uma oração não respondida é devastadora. Ela corrói a esperança, mina a fé e faz você se sentir abandonado. Mas e se eu te dissesse que há uma razão para esse silêncio? E se a resposta não estivesse na ausência de Deus, mas em algo que precisa ser ajustado na forma como você ora? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério. Vamos explorar por que algumas orações são atendidas e outras não. Vamos entender o que a Bíblia realmente diz sobre oração e descobrir o caminho para ter suas orações ouvidas. Prepare-se, porque esta jornada pode transformar completamente sua vida espiritual. O que é de fato a oração? Essa é uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia. Mas será que realmente entendemos a profundidade disso? Para muitos, a oração se resume a palavras apressadas ditas antes de dormir. Para outros, é aquele pedido desesperado quando tudo está dando errado. Às vezes, a oração se torna apenas uma rotina, uma obrigação, ou até uma última tentativa, quando não vemos mais saída. Mas a verdade é que a oração é muito mais do que isso. Ela não é apenas um conjunto de palavras lançadas ao vento, esperando que, por algum acaso, alcancem o céu. A oração é comunhão, é intimidade, é um diálogo, não um monólogo. É o momento em que você para tudo, silencia o barulho ao redor e se conecta diretamente com o Criador do universo. Pense nisso. Quando você ora, você está falando com o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou as estrelas, que moldou os oceanos, que conhece cada detalhe da sua vida. E mais do que isso, você está falando com um Pai que te ama, que deseja ouvir sua voz e responder aos desejos mais profundos do seu coração. Mas aqui está uma questão importante. Será que estamos, de fato, clamando, ou apenas desabafando sem fé? Muitas vezes confundimos oração com um momento de reclamação. Falamos das nossas dores, dos nossos medos, das nossas necessidades. Mas será que estamos fazendo isso com um coração cheio de fé? Ou estamos apenas jogando palavras ao ar, sem acreditar de verdade que Deus vai responder? A Bíblia nos dá uma promessa poderosa. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Mas há uma condição aqui: clamar. E clamar é mais do que apenas falar. Clamar envolve entrega. Clamar envolve fé. Clamar envolve reconhecer que sem Deus, nós não podemos nada. E ao mesmo tempo, ter a convicção de que Ele nos ouve e age em nosso favor. Para ter uma oração ouvida, não basta repetir palavras bonitas ou seguir uma fórmula decorada. É preciso ir além. É preciso abrir o coração de verdade. É preciso ter sinceridade, humildade e fé. Deus não se impressiona com frases elaboradas. Ele se move através de corações quebrantados e espíritos sinceros. Por isso, se você tem sentido que suas orações não são respondidas, talvez seja o momento de parar e se perguntar: como eu tenho orado? Meu coração está verdadeiramente buscando a presença de Deus ou estou apenas desabafando sem esperança? Eu oro com fé ou com dúvida? Lembre-se, a oração não é um ato mecânico. É um encontro com Deus. E quando você se aproxima dele com fé, com sinceridade e com um coração desejoso por sua presença, você nunca sai desse encontro da mesma forma. Se existe alguém que pode nos ensinar sobre oração, esse alguém é Jesus. Ele não só orava, ele vivia uma vida de oração. Cada decisão, cada milagre,
Cada palavra que saía de sua boca era fruto de uma comunhão profunda com o Pai. E mais do que isso, ele não apenas praticava a oração, ele nos ensinava como orar. Em Mateus 6, Jesus nos deu um presente precioso, o modelo perfeito de oração, conhecido como o Pai Nosso. Mas atenção, essa não é apenas uma oração para ser repetida mecanicamente. É uma chave. Cada palavra tem um peso. Cada frase revela um princípio espiritual poderoso. Quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ele está nos ensinando a começar nossas orações reconhecendo quem Deus é, exaltando sua santidade, sua grandeza, sua soberania. Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, estamos aprendendo a alinhar os nossos desejos com os propósitos divinos. Porque não se trata apenas de pedir o que queremos, mas de desejar que a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável, se cumpra na nossa vida, e não para por aí. Jesus continua ensinando sobre dependência diária, sobre perdão, sobre proteção espiritual. Cada parte dessa oração carrega um ensinamento essencial. Mas além das palavras do Pai Nosso, Jesus também nos mostrou que existem 3 ingredientes que não podem faltar em uma oração ouvida: fé, persistência e humildade. Primeiro, a fé. Sem fé, a oração se torna um simples desabafo. Jesus disse em Marcos 11, 24: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. A fé é o elemento que transforma palavras em poder. Quando oramos com fé, não estamos apenas esperando que algo aconteça, estamos confiando que Deus já está agindo, mesmo que ainda não possamos ver. Depois, vem a persistência. Quantas vezes desistimos de orar porque a resposta demora? Mas Jesus nos ensinou a nunca parar. Em Lucas 18, ele contou a parábola da viúva persistente, uma mulher que, apesar de ser ignorada repetidamente, continuou buscando justiça até ser atendida. E Jesus conclui essa história dizendo: Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, ainda que pareça demorado em respondê-los? Lucas 18, 7. Às vezes, a espera não é um não. É apenas Deus trabalhando, nos bastidores preparando a resposta no tempo certo. E, por fim, a humildade. Em Lucas 18, 10, 14, Jesus contou sobre 2 homens que foram orar. Um fariseu, cheio de orgulho, que exaltava suas próprias virtudes, e um publicano, que nem ousava levantar os olhos, mas clamava: Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus, foi claro, foi o humilde quem saiu justificado. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou com nossa sensação de justiça própria. Ele ouve os corações quebrantados, aqueles que reconhecem sua dependência total dele. Jesus deixou claro: a oração não é sobre convencer Deus a fazer a nossa vontade. É sobre nos aproximar dele com fé, perseverança e humildade. É sobre buscar sua presença acima das respostas. E quando aprendemos a orar como ele ensinou, as respostas vêm. Porque algumas orações são respondidas e outras parecem se perder no silêncio? Porque algumas pessoas testemunham milagres, portas se abrindo, curas acontecendo, enquanto outras esperam e nada muda? Seja sincero. Quantas vezes você já se perguntou isso? Quantas vezes você já olhou para o céu e disse: Deus, por quê? Por que o Senhor respondeu à oração de fulano, mas a minha ainda não? O que eu estou fazendo de errado? Será que o Senhor me ouve? A dor de uma oração não respondida é como um peso no peito. Uma angústia que aperta, sufoca e faz a gente se sentir esquecido. Você clama, você chora, você espera, mas a resposta não vem. E com o passar do tempo, a esperança começa a desmoronar. O coração fica cansado, a fé enfraquece e a dúvida começa a sussurrar. Talvez Deus não se importe. Talvez você não seja digno. Talvez Ele nunca vá responder. Mas preste atenção. Esse silêncio não significa ausência.
Deus ouve cada palavra, cada lágrima. Ele vê sua luta. E mais do que isso, a Bíblia revela que há um caminho, passos claros, para ter suas orações ouvidas. Talvez esse seja o maior desafio, porque quando as respostas demoram, a fé enfraquece. Começamos a orar mais com desespero do que com confiança. Mas a Bíblia é direta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, é acreditar que Ele se importa, que Ele ouve e que Ele age. É orar com a certeza de que, ainda que os olhos não vejam, Ele já está trabalhando na resposta. Lembre-se, Jesus disse em Marcos 11:24: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Você tem orado com essa convicção? Ou tem orado com medo, dúvida e incerteza? E aqui vem um ponto crucial. Nem tudo o que pedimos está alinhado com o plano perfeito de Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,14: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas como saber a vontade de Deus? Simples. Através da palavra. Deus nunca vai responder uma oração que vá contra seus princípios. Ele não vai abrir uma porta que nos afaste dele. Às vezes a demora é uma forma de proteção. Às vezes, o não de hoje é a salvação de amanhã. Quer ter suas orações ouvidas? Então verifique o seu coração. Salmo 66:18 diz: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Não se trata de ser perfeito, mas de ter um espírito quebrantado, disposto a se arrepender. Muitas vezes, queremos que Deus atenda a nossos pedidos, mas não estamos dispostos a obedecer à sua voz. Queremos respostas sem compromisso, bênçãos sem transformação. Mas a verdade é que a obediência abre portas que a desobediência fecha. Quantas vezes você já desistiu de orar porque não viu resultados imediatos? Mas Jesus nos ensinou sobre a importância da persistência. Em Lucas 18 ele contou sobre a viúva que insistiu até ser atendida. E em Mateus 7:7 ele disse: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. A chave aqui é continuar batendo. Continue orando, continue crendo, mesmo quando tudo parecer escuro. A demora não significa um não. Significa que Deus está preparando algo melhor. No tempo perfeito, sim. Tenha um coração agradecido. Por fim, nunca subestime o poder da gratidão. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Agradeça antes mesmo de ver a resposta. A gratidão demonstra fé. Quando você agradece, está dizendo: Deus, eu ainda não vi, mas eu sei que o Senhor está agindo. Eu confio na tua bondade, mesmo no silêncio. Talvez a resposta não tenha chegado ainda porque Deus está moldando o seu coração através da espera. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar, a depender, a se render. Mas uma coisa é certa: Ele não te esqueceu. Ele ouviu cada palavra. E no tempo certo, a resposta virá. Quantas vezes você já sentiu que estava orando, mas parecia que suas palavras não saíam do chão? Como se sua voz fosse engolida pelo silêncio. Como se cada clamor seu esbarrasse em um céu fechado. E aí você começa a se perguntar: o que eu estou fazendo de errado? Será que minha oração é fraca? Será que Deus realmente está ouvindo? Essa dor de não ser ouvido pode ser sufocante. Você se ajoelha, você chora, você fala, mas a resposta não vem. E pouco a pouco o desânimo começa a se instalar. Você sente que suas orações estão perdendo força, e no fundo, o medo de que Deus esteja distante começa a crescer. Mas, e se eu te dissesse que talvez o problema não seja a falta de fé, mas o tipo de oração? Sim, porque a oração não é um formato único, não é uma fórmula que se repete sempre da mesma maneira. Assim como existem diferentes ferramentas, para diferentes propósitos também existem diferentes tipos de oração, e cada uma delas tem seu poder, seu momento, sua função.
A Bíblia nos mostra diversos tipos de oração. Cada uma delas abre uma porta específica no mundo espiritual. E entender essas diferenças pode ser o que está faltando para você ter uma vida de oração mais eficaz, mais profunda e mais transformadora. Vamos juntos entender esses tipos de oração. Quantas vezes você já se pegou pedindo, mas esquecendo de agradecer? Quando não vemos respostas rápidas, é fácil nos concentrarmos apenas naquilo que falta e esquecermos tudo o que já recebemos. Mas a gratidão tem um poder imenso. Ela muda a atmosfera, fortalece a fé e demonstra que confiamos na bondade de Deus, mesmo antes de ver a resposta. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Agradeça não apenas pelo que já recebeu, mas pelo que ainda está por vir. A gratidão abre portas que a reclamação fecha. O louvor é uma forma poderosa de oração, porque quando louvamos, tiramos o foco dos nossos problemas e o colocamos em quem Deus é. E quando reconhecemos a grandeza dele, nossa fé é renovada. Louve quando tudo estiver bem, mas também louve quando tudo estiver desmoronando. Lembre-se de Paulo e Silas, que mesmo presos, machucados e humilhados, louvaram, e o louvor deles fez as cadeias se quebrarem. Atos 16, 25, 26. O louvor não apenas muda a sua perspectiva, ele também movimenta o mundo espiritual. Essa é a oração mais comum: pedir. E não há nada de errado nisso. Jesus mesmo nos ensinou a pedir. Mas existe um detalhe importante. A petição precisa vir acompanhada de fé. Quando você pede, precisa acreditar que Deus não apenas pode, mas quer responder. Marcos 11, 24 diz: Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Pedir sem fé é como plantar uma semente sem esperar que ela cresça. Então, quando fizer sua petição, faça com confiança, com ousadia, sabendo que você está falando com um Pai amoroso, que se importa com cada detalhe da sua vida. A súplica é a oração da alma quebrantada. É aquela que vem do fundo do coração, entre lágrimas, quando a dor parece insuportável. É a oração de quem precisa de um milagre. Davi fez muitas súplicas nos Salmos, clamando em desespero, mas sempre com fé. A súplica é uma oração intensa, apaixonada, e muitas vezes é nessa oração que vemos Deus agir de forma mais poderosa. Essa é a oração da entrega. É quando você diz: Deus, não a minha vontade, mas a tua. Foi essa a oração que Jesus fez no Getsêmani, momentos antes de ser preso e crucificado. Lucas 22, 42. Consagrar-se é abrir mão do controle. É confiar que a vontade de Deus é melhor, mesmo quando não entendemos. E é nessa entrega que encontramos paz. Porque, quando deixamos Deus no comando, podemos descansar sabendo que Ele está cuidando de tudo. Cada tipo de oração tem sua hora, seu propósito, sua força. E quando você aprende a usar cada uma delas, sua vida espiritual se transforma. Agora, a pergunta é: qual dessas orações você precisa fazer hoje? Talvez seja a hora de parar de pedir e começar a agradecer. Talvez seja o momento de louvar, mesmo sem entender. Ou talvez seja o momento de se render completamente, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade. O importante é nunca parar de orar, porque Deus ouve cada palavra e no tempo certo Ele sempre responde. Quantas vezes você já se sentiu sozinho na sua dor? Como se ninguém realmente entendesse o que você estava passando. Você orou, chorou, clamou, mas parecia que a tempestade não passava. E no meio desse desespero, um gesto simples, alguém dizendo: Estou orando por você, trouxe um conforto inesperado. Essa frase pode parecer pequena, mas, quando dita com sinceridade, ela carrega um peso gigantesco, porque saber que alguém se importa o suficiente para dobrar os joelhos e interceder por você, isso muda tudo. É como se de repente você não estivesse mais enfrentando a tempestade sozinho. Agora pense comigo.
Quantas pessoas ao seu redor estão vivendo essa mesma dor, mas em silêncio? Quantas estão sorrindo por fora, mas gritando por dentro? Quantas estão precisando desesperadamente de alguém que se importe, de alguém que ore? Orar pelos outros é mais do que um ato de bondade. É um ato de amor profundo e fé verdadeira. É se colocar no lugar do outro, sentir a dor dele e levá-la até Deus como se fosse sua própria. É se tornar uma ponte entre o céu e a terra, intercedendo quando a outra pessoa já não tem forças para orar sozinha. A Bíblia é muito clara sobre isso. Tiago 5,16 diz: Orai uns pelos outros para que sejais curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Percebe? Quando você ora pelos outros, não é só a vida deles que é transformada. A sua também é. Porque a oração intercessória libera cura, restauração e milagres para quem recebe e para quem ora. Mas, sejamos honestos. Às vezes, estamos tão focados na nossa própria dor que esquecemos de olhar para a dor do outro. Ficamos tão consumidos pelos nossos problemas que não percebemos que, ao nosso lado, alguém também está lutando. E muitas vezes, essa pessoa não tem mais forças para pedir ajuda. Você já parou para pensar que a resposta da oração de alguém pode estar nas suas mãos? Que o milagre que essa pessoa tanto espera pode começar quando você decide interceder? Às vezes Deus nos coloca na vida de alguém justamente para sermos essa ponte, para carregarmos essa pessoa em oração até que ela recupere as forças. Orar pelos outros é um ato de generosidade espiritual. É abrir mão do seu tempo, do seu conforto para lutar uma batalha que nem é sua, mas que você assume como se fosse. É chorar junto. É clamar junto. É celebrar junto quando a resposta vem. E mesmo quando a resposta demora, a intercessão continua sendo um ato poderoso, porque no mundo espiritual, cada oração é uma semente. Você pode não ver a colheita imediatamente, mas Deus está agindo, regando, cuidando, preparando o tempo certo. Então, quem na sua vida precisa hoje dessa oração? Quem está enfrentando uma batalha silenciosa e precisa que você entre nessa luta ao lado dela? Talvez seja um amigo que está enfrentando uma doença. Talvez seja alguém da sua família que está lidando com ansiedade, depressão ou problemas financeiros. Talvez seja alguém que nem tem mais fé suficiente para orar e precisa da sua fé emprestada. Não ignore esse chamado. Seja essa ponte. Carregue essa pessoa em oração. E lembre-se, enquanto você intercede, Deus também está cuidando de você. Já sentiu aquela paz inexplicável depois de uma oração? Aquele alívio como se um peso tivesse saído das suas costas? Ou aquela alegria que brota quando você percebe que no meio da oração, Deus está ali, presente, ouvindo, agindo? Oração não é só uma conversa com Deus, é um encontro transformador. É onde sua alma encontra descanso, sua mente encontra clareza e seu coração encontra esperança. É o lugar onde suas lágrimas são enxugadas, suas dúvidas recebem respostas e suas alegrias são compartilhadas. E essa conexão tão profunda e poderosa pode acontecer de diversas formas. A beleza da oração é que ela não tem um formato rígido. Ela se adapta às nossas necessidades, aos nossos momentos e aos nossos desejos mais sinceros. Cada forma de oração tem seu valor, seu poder e seu propósito. E quando aprendemos a usar essas formas, nossa vida espiritual se torna mais rica, mais leve, mais feliz. Vamos conhecer essas formas de oração e como cada uma delas pode transformar sua vida. Há algo de especial na oração feita a sós. É naquele momento em que você fecha a porta do quarto, se afasta do barulho do mundo e se derrama diante de Deus sem reservas. Não há ninguém olhando, não há julgamentos, só você e Ele. E é nessa intimidade que milagres acontecem. Jesus falou sobre isso em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É na oração a sós que você pode ser totalmente verdadeiro. É onde você chora sem medo,
ri sem reservas e fala o que está preso no seu coração. E mais do que isso, é onde você ouve, porque no silêncio a voz de Deus se torna mais clara. Sabe aquele alívio que vem depois de desabafar com alguém de confiança? Multiplique isso por 1000. Essa é a paz que você encontra na oração secreta. É o abraço invisível de Deus envolvendo você e dizendo: eu estou aqui, eu te ouço, eu me importo. Já experimentou a alegria de ter alguém orando com você, acreditando junto no seu milagre? A oração de concordância é isso, uma união de fé, um ato poderoso onde 2 ou mais pessoas concordam sobre algo e apresentam isso a Deus. Jesus deixou uma promessa incrível sobre isso. Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Quando oramos juntos, algo especial acontece. É como se nossas orações ganhassem mais força, mais alcance. A fé de um fortalece a do outro, a esperança de um renova a do outro, e a alegria de ver a resposta se multiplica, porque você não está apenas recebendo, está compartilhando aquele momento de vitória. Sabe aquela sensação boa de ter alguém segurando sua mão quando você está com medo? A oração de concordância é isso. É saber que você não está sozinho, que há alguém lutando com você, e que Deus está ouvindo essa união de corações. Se tem algo que aquece o coração, é a oração feita em comunidade. Imagine um grupo de pessoas, cada uma com sua história, suas dores, seus sonhos, mas todas unidas com um só propósito, levantando suas vozes em fé. Esse é um dos momentos mais lindos da caminhada cristã. No livro de Atos, vemos a igreja primitiva fazendo isso o tempo todo. Eles oravam juntos, buscavam juntos, celebravam juntos, e o resultado era uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Atos 4:31 diz: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. A oração coletiva traz uma alegria contagiante. É como um coral, onde cada voz tem seu valor, mas juntas criam uma harmonia perfeita. É o momento em que as diferenças desaparecem e todos se tornam um só corpo, uma só fé, um só clamor. E não há nada mais bonito do que ver respostas de oração sendo celebradas em comunidade. Quando alguém recebe uma bênção, todos se alegram. Quando alguém é curado, todos celebram. Porque a vitória de um se torna a vitória de todos. A beleza das diferentes formas de oração. Cada forma de oração tem sua beleza e seu poder. Na oração a sós você encontra intimidade. Na oração de concordância você encontra apoio. Na oração coletiva você encontra força. E todas elas têm algo em comum: a alegria de saber que Deus está ouvindo e respondendo. Então, qual dessas formas de oração você precisa hoje? Talvez você precise de um momento a sós, para se reconectar com Deus. Talvez precise buscar alguém para concordar em fé com você. Ou talvez precise da energia e da comunhão de uma oração coletiva. Seja qual for a forma, não pare de orar, porque a cada oração você se aproxima mais do coração de Deus e encontra a paz, a esperança e a alegria que só Ele pode dar. Você já sentiu aquele momento na oração em que as palavras simplesmente não são suficientes? Quando a dor ou a alegria são tão profundas que seu coração quer falar, mas a boca não consegue expressar? Ou talvez aquele momento em que você sente uma presença tão forte, tão doce, que nem sabe o que dizer. Esse é o momento em que o Espírito Santo entra em cena, e a oração vai além das palavras humanas. É como se sua alma começasse a se comunicar diretamente com o céu, sem barreiras, sem limitações. É uma conexão profunda, poderosa, transformadora. Orar no Espírito não é apenas uma prática, é uma experiência. É quando o próprio Espírito Santo intercede por você, com gemidos inexprimíveis, levando suas orações até Deus de uma forma que você jamais conseguiria sozinho. Romanos 8:26. É um lugar de intimidade onde você sente a presença de Deus de maneira tão real, que todo medo desaparece, toda ansiedade se dissolve, e uma paz sobrenatural toma conta do seu ser. E essa experiência se torna ainda mais intensa
quando falamos sobre o batismo no Espírito Santo. Esse não é apenas um evento espiritual. É um marco, um divisor de águas na vida de quem experimenta. É quando você recebe poder, ousadia e uma nova dimensão na sua caminhada com Deus. Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O batismo no Espírito Santo não é só sobre dons, é sobre transformação. É sobre ser cheio de uma alegria que não depende das circunstâncias, de uma coragem que desafia o medo e de uma fé que move montanhas. É ter a convicção de que Deus está com você, dentro de você, e age através de você. E os dons espirituais? Ah, eles são a cereja do bolo. São presentes divinos que capacitam você a viver uma vida sobrenatural. Dom de profecia, cura, sabedoria, línguas, interpretação. Cada dom é uma ferramenta que Deus usa para edificar a igreja e transformar vidas. Imagine a alegria de ver alguém sendo curado depois de uma oração sua. Imagine a felicidade de trazer uma palavra de sabedoria que muda completamente a direção da vida de alguém. Imagine a emoção de ser usado por Deus para realizar milagres. Esse é o poder dos dons. E eles estão disponíveis para você. Mas tudo começa com um desejo sincero de se aproximar mais de Deus. Orar no Espírito é se render completamente, deixar de lado o controle e permitir que o Espírito Santo conduza cada palavra, cada pensamento, cada sentimento. É abrir seu coração para receber tudo o que Deus tem para você. E quando isso acontece, sua vida nunca mais será a mesma. Então, se você deseja viver essa experiência, peça, clame, busque com intensidade, porque Deus não nega o seu espírito a quem pede com fé. Lucas 11:13. Prepare-se para ser cheio, transformado e capacitado. Prepare-se para experimentar uma alegria que não tem explicação, uma paz que excede o entendimento e um poder que vai além das suas forças. Esse é o convite de Deus para você hoje. Você está pronto para aceitar? Imagine ter uma linha direta com Deus, uma conexão tão profunda, tão íntima, que nenhuma palavra humana seria capaz de expressar. Pense em como seria poder orar de uma forma em que o próprio Espírito Santo intercede por você, falando exatamente aquilo que seu coração precisa, mesmo quando você não consegue encontrar as palavras certas. Essa é a beleza e o poder de orar em línguas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Ou talvez isso ainda seja um mistério para você. Mas uma coisa é certa: a oração em línguas não é apenas uma manifestação espiritual. É um presente precioso de Deus para fortalecer sua fé, transformar sua vida de oração e levar você a um nível de intimidade com Ele que você nunca imaginou ser possível. Orar em línguas é como abrir uma porta para o sobrenatural. É permitir que o Espírito Santo assuma o controle da sua oração, levando suas necessidades e seus anseios diretamente ao coração do Pai. A Bíblia diz em Romanos 8:26: O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você já se sentiu perdido em meio à oração? Quantas vezes a dor foi tão grande, ou a alegria tão imensa que você não encontrou palavras suficientes? É nesses momentos que orar em línguas se torna uma ferramenta poderosa, porque através dela você não depende da sua compreensão, mas da sabedoria divina. E há mais. Quando você ora em línguas, algo começa a acontecer dentro de você. Sua fé é edificada. Seu espírito é fortalecido. Você sente uma paz inexplicável, uma alegria que brota de dentro, uma certeza de que Deus está agindo, mesmo quando você ainda não vê. 1 Coríntios 14:4 diz: Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E essa edificação é real. É como se cada palavra falada em línguas fosse um tijolo, construindo uma base mais forte para a sua fé. Mas aqui está o detalhe mais incrível. Quando você ora em línguas, você está falando diretamente com Deus. 1 Coríntios 14:2 diz: Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus,
De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Imagine isso. Você não está apenas orando. Você está declarando mistérios espirituais, alinhando-se diretamente com a vontade de Deus, liberando palavras que têm poder para transformar realidades. E se você ainda não experimentou essa forma de oração, eu te digo: há algo esperando por você. Algo profundo, libertador, transformador. O Espírito Santo deseja encher sua vida com essa prática, não como um evento esporádico, mas como uma parte diária da sua caminhada com Deus. Então, como receber esse dom? Simples. Deseje. Peça. Abra seu coração. Jesus disse em Lucas 11:13: Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Esse presente já está disponível, só falta você estender as mãos e recebê-lo. Quando você começar a orar em línguas, prepare-se. Sua vida de oração nunca mais será a mesma. Você vai experimentar uma liberdade, uma ousadia, uma proximidade com Deus que vai além de tudo que você já viveu. Você está pronto para esse novo nível? O Espírito Santo está pronto para te levar lá. Imagine viver uma vida onde cada oração sua não é apenas ouvida, mas também respondida. Uma vida em que você sente a presença de Deus em cada palavra dita, em cada clamor feito, e vê milagres acontecendo diante dos seus olhos. Imagine ter a certeza de que suas orações não estão se perdendo no vazio, mas estão subindo como um perfume suave até o trono de Deus, e voltando como respostas, transformação e bênçãos. Isso não é um sonho distante. Ter suas orações ouvidas não é um mistério inalcançável, é uma jornada de fé, obediência e intimidade com o Pai. E à medida que você aprende a orar da forma que a Bíblia ensina, algo extraordinário começa a acontecer. As portas que estavam fechadas se abrem. A paz que parecia impossível invade seu coração, e você descobre o prazer indescritível de ouvir a voz de Deus e ver suas respostas se manifestarem na sua vida. Mas essa jornada começa com um passo: a decisão de se aproximar de Deus através da oração verdadeira. Uma oração feita com fé inabalável, com humildade sincera e com um desejo ardente de conhecer o coração do Pai. Quando você entra nesse lugar de intimidade, não há mais silêncio. Há respostas, não há mais dúvida, há certeza, não há mais solidão. Há a presença constante do Espírito Santo, guiando, consolando e transformando você. Deus não está distante. Ele nunca esteve. E se suas orações ainda não foram respondidas, não é porque Ele não está ouvindo, é porque Ele está esperando sua fé, esperando sua entrega, esperando a sua voz se levantar com confiança e amor. A pergunta é: você está pronto para viver esse nível de intimidade? Está pronto para ver sua vida de oração se transformar em uma jornada de milagres? Porque Deus já está pronto. Ele está com os ouvidos atentos esperando suas palavras. Tudo o que você precisa fazer é orar. Não espere mais. Comece hoje essa jornada de fé. Separe um momento, vá para um lugar silencioso e abra seu coração. Fale com Deus como nunca falou antes. Busque-o com sinceridade, com paixão, com desejo verdadeiro. E prepare-se, porque quando você faz isso, as respostas começam a chegar. Deus está esperando sua voz. Então, ore.